Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Espero que sim. Bom, estamos aqui, né, para mais uma aula. Essa aula das transformações no pensamento político é a aula da semana que eu tenho tido mais trabalho, porque duas vezes o programa deu um probleminha e aqui eu estou tentando gravar de novo. Aí, né, meus queridos felinos interromperam a outra aula, então essa é a quarta aula, quarta vez que eu estou, né, gravando essa aula, ok? Mas vamos lá, né? O, a gente é a gente é teimoso também. Enfim, nós vamos trabalhar com as transformações no pensamento político 2, né? Uma continuação, é a segunda parte, né, pensando a aula do primeiro ano, e a aula 4 pensando o curso pré-vestibular, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com pensadores, com autores aí que deram uma contribuição fundamental para alguns mecanismos do Estado, sobretudo pensando, né, Locke e Montesquieu, né? Locke trouxe pressupostos indispensáveis para a legitimidade dos governos modernos, né? Montesquieu deu seu contributo na teoria dos três poderes, amplamente utilizado, né, hoje em dia. Então, nós vamos dar seguimento, né, a essa discussão que nós iniciamos na primeira parte para falar de política, né? Teorias políticas que foram aplicadas ou que, né, até hoje estão em voga dentro da área da política, da ciência política, da sociologia política, ok? E no caso do Marx, que a gente vai abordar também, nós vamos trabalhar mais uma visão do Marx, né, entre o Estado e o capital. O Marx não é entendido como um contratualista, assim como Hobbes, assim como, né, o Montesquieu e o John Locke, ok? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o primeiro, John Locke, né? John Locke, inglês, fundador do empirismo britânico, também um dos fundadores, um dos chamados pais do liberalismo, né, inglês. John Locke sempre vai ser muito mais lido, né, no caso da política liberal e na economia, né, nós veremos um pouco mais para frente Adam Smith, ok? Então nós vamos dar uma ênfase aqui ao Locke e nas suas contribuições, né, para a política, as suas contribuições na esfera da legitimidade. Então, já vou avisando vocês, né, que esse conteúdo ele é bem interessante de vocês lembrarem dele quando forem trabalhar com o Igor lá em História, né, trabalhar a independência das 13 colônias. Por que isso? Porque a filosofia política, né, do Locke, ela vai ser lida pelos habitantes, pelas pessoas importantes das 13 colônias. Então, para argumentar, para reivindicar com base forte a sua independência, eles vão, né, se escorar num autor que era famoso na própria Inglaterra, certo? E nós estamos falando aqui de pensadores modernos. Então, o moderno, quando vocês escutam esse termo, pensando a sociologia, o moderno ele diz respeito a um pensamento que está desvinculado com base religiosa, certo? Então vamos fazer aqui um paralelo, uma comparação para vocês entenderem. Vocês aprendem também lá com o Igor, né, os reis absolutos, né, os monarcas absolutos, Luís XIV, o Filipe I, II, são monarcas que vão se arrogar, né, uma legitimidade baseada, né, numa coisa metafísica. É a teoria do direito divino dos reis, né? A igreja e a monarquia de França, Inglaterra e Espanha, perdão, elas estavam muito próximas, né? A religião, a igreja, os monarcas. Então, a igreja
criava toda essa ideia, né, dos monarcas serem ungidos por Deus, por serem escolhidos por Deus, para serem seres meio que inquestionáveis. Então a legitimidade daqueles reis, né, vinham de Deus. Então isso é um exemplo de como política e religião estavam entrelaçados naquela época. Locke vai chegar e falar: isso é um absurdo, certo? Não existem provas para falar que essa pessoa foi escolhida por Deus, certo? A fé é da esfera privada, particular de cada pessoa, envolve questões, né, além da materialidade. Então, ele diz então que a legitimidade de um governante, ela só pode vir da sua população, da sua nação, da sua sociedade, dos homens livres, tá certo? Então é o famoso consentimento popular. Então vocês ainda não votam, não votaram, né? O cursinho sim, o pessoal do cursinho votou já. Mas tipo, quando nós votamos e elegemos uma pessoa, nós estamos, né? É a soberania popular que está dando carta branca para, né, aquela pessoa ocupar aquele posto, ok? Mas dentro da lei, ok? Dentro do Estado, das regras do Estado de Direito. A monarquia absoluta não existe mais, ok? Então a pessoa vai cumprir um posto, uma função, tá certo? Olha que legal essa ideia aí do John Locke. Quando o Estado não cumprir seus objetivos e não assegurar aos seus cidadãos a defesa dos direitos naturais, os cidadãos têm o dever de fazer uma revolução para depô-lo. Então, abordando aqui rapidamente, né, a independência dos Estados Unidos da América, o que aconteceu no período ali do século XVIII, a metade do século XVIII até o final do segundo terço, até mais ou menos 1770, né, 20 anos. Além dos colonos, né, travarem um conflito junto com a Inglaterra contra a França, né, os colonos, pobres dos colonos americanos, né, das 13 colônias, eles tiveram que pagar uma série de taxas. Então foi prometido a eles que, né, novas terras poderiam ser exploradas. Então as 13 colônias já eram altamente densas do ponto de vista demográfico. Eles queriam expandir para o oeste, né? Além de não permitir, né, a exploração dessas áreas, ainda sobre eles recaiu uma alta tributação para o governo britânico conseguir receita, conseguir recurso para reverter o quadro dramático das contas públicas, né, britânicas. Então, né, isso foi o motivo, né, primordial aí, principal, para que os habitantes das 13 colônias pegassem armas e enfrentassem a Inglaterra para conseguir a sua independência. Então, né, passando para um segundo ponto, né, o Locke também vai se valer de uma abstração chamada estado de natureza, né, que seria uma situação hipotética em que as pessoas, não existiria um Estado para exercer essa coerção, né, para lançar as leis sobre as pessoas. Então, Locke diz aí que os homens já nascem com os direitos naturais, né? Então, esse estado de natureza, ele é um pouco menos catastrófico do que o de Hobbes, certo? Mas qual que é o problema para o John Locke, né? Não existem garantias, né, de que, né, você vai ter, né, assegurado as suas posses, a sua liberdade, ok? Então é necessário ter algo como Estado para representar esse poder arbitrário, esse poder que vai exercer essa coerção, que vai lançar sobre as pessoas a ideia do contrato, né, tendo os direitos, tendo os deveres, né? E uma coisa muito importante dentro do pensamento liberal é justamente isso, né? A preservação da propriedade, a preservação da liberdade. Então a propriedade é sagrada, não se mexe na propriedade dentro de uma ideia liberal, né? E não na liberdade.
a liberdade civil, a liberdade de ir e vir, a propriedade do corpo mesmo, ok? Então isso tudo é muito importante no pensamento, né, de John Locke. Aqui um trechinho da sua obra, né? Sendo os homens, conforme acima dissemos, por natureza todos livres, iguais, independentes, ninguém pode ser expulso da sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única, em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil, consiste em concordar com outras pessoas e em juntar-se e unir-se em comunidades para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte delas, né? Então, e aí esses mesmos homens vão consentir em constituir uma comunidade e um governo, ok? Então, veja nesse segundo ponto aqui, né? A pessoa renuncia à liberdade natural, né? Então, tem uma convergência nesse sentido a Hobbes, né? Então, você abre mão da sua liberdade de agir, né? De julgar, de executar as coisas, e você vai atribuir isso para o Estado, ok? Então é bem interessante isso. Outra coisa muito legal dentro do pensamento liberal e dentro dos Estados Unidos, que, né, bebem muito dessa filosofia política e econômica, é a ideia da sociedade civil, né? Vamos lembrar, lá nas 13 colônias existiam os tais dos self-governments. Não sei se essa é a pronúncia correta, né? Mas traduzindo, seriam os autogovernos. Então, existia mais liberdade no tipo de colonização que ocorre nas 13 colônias, né? As pessoas meio que a relação metrópole-colônia não era tão dura quanto na América Ibérica, ok? Então isso proporcionou já ao desenvolvimento de uma cultura política participativa, certo? Então nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, os problemas que despontam na sociedade, as pessoas não esperam que o Estado corrija esses problemas, né? Próprios organismos sociais, movimentos sociais dos Estados Unidos, eles vão atuar de maneira forte para tentar reparar esses problemas, ok? E é lógico, junto com o Estado, mas não é uma coisa deixa só para o Estado, ok? Para o governo federal, ou a prefeitura, ou o governo estadual, tá certo? Então, concluindo o pensamento aqui, né, esse rápido pensamento de John Locke, né? O que almeja a teoria política dele? Preservar e garantir a vida e os bens, reforçar o sentido de sociedade civil, né? A prioridade da liberdade, né? As garantias contra a invasão do universo privado. Por isso que às vezes a gente fala que no Brasil existe uma coisa contraditória, que é essa pessoa chamada o liberal conservador. Isso não existe, certo? Liberal na economia e conservador nos costumes. Locke riria dessas pessoas. Não tem como, certo? Não existe isso. Porque a ideia do Estado mínimo, ela também é na economia, mas ela também é no universo privado. Então não cabe ao Estado meter o bedelho dentro da sua casa, certo? Dentro da sua casa você é rei, dentro dessa propriedade você é rei. Então, né, a interferência do Estado na vida da pessoa, na ideologia liberal, ela deve ser a menor possível, ok? O Estado é aquele o Estado é o remédio amargo. Ele, né, tem que preservar o contrato, tá certo? A ideia do contrato social, ok? E por último, né, esse desenvolvimento desse pressuposto da legitimidade, né, que nós abordamos e citamos como exemplo as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, tá certo? Muito bem, vamos para o segundo pensador,
né? Charles de Montesquieu. Charles de Montesquieu é um iluminista, certo? Participou do movimento iluminista. E uma curiosidade, Montesquieu não era burguês. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi dentro, né, do círculo da burguesia francesa que surgiu os príncipes, no caso, que despontaram os grandes filósofos iluministas. Montesquieu tinha uma admiração pelo universo britânico, né, pela monarquia parlamentar britânica. Então, né, Montesquieu também aderiu a esse movimento intelectual iluminista, tá certo? E Montesquieu é visto dentro da sociologia como um sociólogo pré-acadêmico, né? Então ele escreveu coisas que, mesmo sem existir uma ciência social, ele já meio que praticava. Então ele é um espírito que os franceses chamam de avant la lettre, né? Seria antes da letra, seria antes daquela teoria constituída. E uma coisa bacana que ele afirmava é que as leis deveriam advir do universo de vida de cada sociedade, né? Teria que levar em conta a cultura política de cada sociedade. Então, né, podemos aqui uma vez mais citar os Estados Unidos da América, que são uma federação de fato. Existe uma Constituição Federal, mas existem as constituições estaduais. Lógico que elas não podem, em certos aspectos, né, divergir da Constituição Federal. Só que a Constituição Federal ela vai permitir que, em certos aspectos, a cultura política local possa determinar aquilo. Então vamos dar um exemplo. No Texas, um estado mais conservador, né, existe pena de morte, né? A maconha é proibida. Califórnia, que é um estado mais liberal, o Havaí, né, uma política penal mais liberal, mais progressista, não tem pena de morte, né? Aceita-se a política da maconha, né? A legalização da maconha, legalizar, né? Então, interessante chamar essa atenção para isso. Um grande contributo antes de chegar na teoria dos três poderes seria, né, lançar mão dos direitos, né? Colocar já, especificar as diferenças entre os direitos. Então, Montesquieu, se alguém aí, né, deseja fazer curso de direito, o Montesquieu é um autor bastante lido na esfera do direito. Então, ele pensou, né, antes mesmo de ter organismos internacionais como a ONU, a Liga das Nações, a União Europeia, né, ele pensou em um direito das gentes, uma espécie de regulação das relações sociopolíticas internacionais entre pessoas de diferentes nações. Ele pensou nisso, mas é difícil. Por que é difícil? Porque não existe um organismo, né, um órgão internacional que venha, né, a poder executar e lançar um direito desse. O que nós temos de mais próximo disso é a ONU, mas a ONU é um organismo, né, intergovernamental, né? Ele vai lançar parâmetros, ele não vai obrigar os países de certa forma a ter que seguir necessariamente certas leis, ok? Segundo direito político, né? Vão envolver leis que organizam a relação entre governante e governado, entre o Estado, governo e sociedade, entre a possibilidade das pessoas participarem da política, seja votando, seja, né, se candidatando. E o direito civil, que é um dos direitos mais básicos, que vai regular as relações entre as pessoas de uma sociedade. Então, isso é um direito, né, dos mais comuns e importantes. Já a ideia dos três poderes, né, é o que sempre se destaca dentro do pensamento do Montesquieu. Por quê? Né? Ela foi amplamente aplicada no mundo moderno, democrático. Então nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, sem querer aqui
fazer polêmica, mas já trazendo aí um pouco dessa discussão para nossa teoria, nós estamos vivendo no Brasil um choque entre os poderes. E o nosso presidente, né, eu acho que ele não deve ter lido Montesquieu, né? Por quê? Porque o Montesquieu cria essa ideia de que dentro de um Estado moderno era impossível de uma pessoa, assim como na monarquia de França, na monarquia espanhola, dar conta de ser tudo, de representar o poder executivo, de representar o poder legislativo, de representar o poder judiciário. Era impossível isso, certo? Então, ele lança a ideia dos três poderes, que é um mecanismo que vai estabelecer, né, três forças, três poderes, que vão ser, né, independentes, equilibrados e que, de certa forma, um funciona como contrapeso do outro. Então é a ideia da expressão em inglês dos checks and balances, os freios e contrapesos. Então, qual é o papel do executivo? Administrar o país, certo? Executar as leis, enviar projetos de lei para o legislativo. Qual é o papel do legislativo? Fiscalizar o executivo, né? Criar leis. Então, o papel do legislativo é criar leis, ok? Fiscalizar o executivo. E o judiciário? Qual que é o papel do judiciário? É ser o defensor da Constituição. Ser o defensor da Constituição, né? E, dependendo de cada país, alguma função ou outra que é agregada a isso. Mas, às vezes, as pessoas não sabem, né, diferenciar qual que seria, né, a função dos poderes. Acham que o judiciário que cria a lei. No caso do Brasil, existem algumas brechas na lei, né, que o legislativo não corrige, que aí o judiciário se arroga a esse papel, né? Então esse fenômeno se chama judicialização da política, ok? Então vejam aí um trechinho da teoria do Montesquieu. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Por que as três coisas não podem ser juntas? Porque você cria a lei da maneira que você quer, no momento em que você quiser, para você julgar e você punir. Tá entendendo? Então, fica uma coisa muito dentro de uma esfera da pessoalidade. Não venha a ser algo muito parcial. Então, a ideia dos três poderes, ela vai trazer mais demora, né, mais morosidade para analisar as coisas. Mas é mais justo, certo? Ela vem a ser mais democrático. Então, isso é importante de vocês tentarem entender. No caso do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Então, nós vamos ter aqui uma pegada um pouco distinta, né, desses dois últimos ou dos quatro últimos que a gente viu. Então, eles não vão atuar dentro dessa parte mais jurídica, né, que no Locke atua, né, essa parte mais dos mecanismos. Não, a visão do Marx e do Engels vai ser muito da relação entre o Estado e o capital, né? Então, vocês pouco viram do primeiro ano, né, Karl Marx, mas trazendo uma noçãozinha básica, né? A teoria do Marx, ela é elaborada a partir da análise das condições materiais. Então, Marx diz que dentro de uma sociedade, quem estrutura as relações de produção, as relações comerciais, de certa forma, eles vão determinar, né, as ideias em torno
da ideia de propriedade, da ideia de direito, certo? Então, o que ele se chama de condições materiais, na teoria marxista, o marxiano é chamada de infraestrutura, que aí vai determinar a superestrutura. Então, né, sendo assim, é algo meio que determinista, é uma visão muito determinista, né, e permeada daquilo que se chama de luta de classes, ok? Entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção, vão só possuir o quê? O trabalho para oferecer numa relação. Então, né, é meio complicado a gente abordar isso aqui, né, tentar, porque às vezes pode ser trazer mais complicações de entendimento do que entendimento. Mas quero enfatizar com vocês alguns pontos para vocês entenderem isso. Vou usar alguns trechos do Manifesto do Partido Comunista. Vejam esse trechinho aí. A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar constantemente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção e, com elas, todas as relações de produção. Burguesia, para Marx e Engels, são os donos dos meios de produção dentro do capitalismo que nós vivemos. Poderíamos trocar a burguesia por empresariado. O que significa isso, né? E o que ele está colocando aqui? Que, né, as relações de produção no capitalismo, desde o século XVIII, elas constantemente são reinventadas, principalmente pela inserção de tecnologia no processo produtivo. E a cada incremento tecnológico nas relações de produção, nós vamos ter implicações na sociedade, né? Então, vamos usar um exemplo bem simples. Hoje existem colheitadeiras. Antes das colheitadeiras, era necessário 100 pessoas para fazer um trabalho num sítio, numa cultura de cana-de-açúcar. Compra-se uma colheitadeira, né? Você pode tirar 99 pessoas. Você só mantém uma pessoa que vai conduzir a colheitadeira. Tá entendendo? Então, isso é uma revolução na relação de produção e isso vai trazer implicações sociais. É meio complicado, né, abordar isso numa hora dessa, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vamos continuar aqui com mais um trechinho. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia era acompanhada de um progresso político correspondente. Classe oprimida no feudalismo, associação armada administrando-se na comuna, república urbana independente, terceiro estado tributário da monarquia, depois durante o período manufatureiro o contrapeso da nobreza da monarquia feudal absoluta. Pedra angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. Qual que vai ser, né, alguns fatos marcantes e reveladores disso que o Marx está colocando? As revoluções inglesas e, sobretudo, a Revolução Francesa. O que ele está colocando aqui? A burguesia, em um momento da história, ela também foi uma classe explorada. Só que a burguesia se reinventou, é uma classe tão forte, tão revolucionária, que ela ganhou poder, né? O poder que ela foi conseguindo superou a nobreza, ok? Foi equiparando-se à monarquia e ela consegue, né, reverter uma situação, reverter o quadro, revolucionar, e a Revolução Francesa é um exemplo disso. Então, quando vocês forem estudar a Revolução Francesa, muita atenção ao iluminismo. O que é o iluminismo? É a filosofia política liberal, ok? Então, essa filosofia política liberal, criada por pessoas, né,
na maioria da burguesia, vão ajudar a criar uma nova ordem política econômica, que é a ordem liberal. E quando a burguesia finalmente chega, né, no poder político a partir da Revolução Francesa, ela vai alterar toda a dinâmica de direitos, a dinâmica jurídica daquelas sociedades, certo? E assim sendo, vai pavimentar essas ideias liberais, essas ideias iluministas. Então, literalmente, o que o Marx quer falar para a gente aqui, que a burguesia, nesse momento, século XVIII, século XIX, ela vai usar o Estado como um instrumento para a defesa dos seus direitos, né? E aí aquela ideia que o Marx coloca no manifesto. A burguesia, o Estado moderno, representativo, antes de tudo, ele é um comitê para os negócios da burguesia. Então, essa afirmação vista de hoje pode parecer um pouco forçada, certo? Só que na época, para vocês terem uma ideia, né, a consecução da cidadania política, ela era assim atingida mediante se as pessoas tivessem uma certa renda. Se as pessoas não tivessem uma certa renda, elas não participavam da política. Então só poderia participar da política quem pertencia a uma espécie de classe média, a classe alta. Ok? De início aí que nós estamos falando. Então, quais interesses estão sendo defendidos, né, nessas primeiras, né, com alguma raríssima exceção, como os jacobinos, né, a República Jacobina, a Convenção Jacobina na França da Revolução Francesa. O que está sendo defendido aqui? As demandas de quem? As demandas da burguesia, na visão de Marx, certo? E, de certa forma, ele vai ter uma certa razão. Vamos dar um exemplo para dar um pouco de reforço nisso. Vocês vão estudar também história neocolonialismo. Seria um empreendimento europeu de conquista da África e da Ásia. Consecução de territórios, matérias-primas, recursos energéticos. Quem está demandando isso? É o cidadão pobre francês? Não, é o empresário que quer matéria-prima para a sua indústria, que quer recurso energético para poder movimentar trens, né, carros que vão depois despontar. Então, de certa forma, o Marx tinha uma certa razão, ok? Mas vocês podem duvidar de mim e podem ir buscar, né, aí tentar estudar para ver se essas coisas realmente procedem, ok? Então, fechando o Marx, na visão deles, né, era necessário uma superação dessa situação de antagonismos, de contradições, né? Aí vem aquela ideia utópica da ditadura do proletariado para construir uma mentalidade, né, de uma sociedade justa, igualitária, aquela coisa toda que nós não vamos abordar aqui. Concluindo, né, vamos só rapidamente abordar Jean-Jacques Rousseau, mais um contratualista, mais um cara que de certa forma não vai beber de algumas ideias como Locke, por exemplo, né, que vai priorizar a liberdade. Então, existe um binômio dentro dessa discussão toda, né, que nós estamos aqui falando, que seria binômio liberdade e igualdade. O que é mais importante para as pessoas? A liberdade, o que o Estado busque para a sociedade, a liberdade ou a igualdade? Muitos vão dizer que é impossível você buscar as duas na mesma proporção, certo? Então vocês vão perceber que alguns autores vão priorizar a liberdade, enquanto que outros autores vão priorizar a igualdade. Se o Locke priorizava a liberdade,
Marx e Rousseau priorizavam a igualdade. Tanto que o Rousseau vai dizer que a desigualdade social tem início quando, né, a primeira pessoa delimitou um terreno e disse que ali era dele, né? Isso é um ponto importante na teoria do Rousseau. Mas aqui nós vamos chamar a atenção para um outro ponto, né? Rousseau era um pensamento moderno, era um pensador moderno. E todos esses pensadores modernos, eles estão constatando uma coisa interessante. E algo que nós vemos isso acontecer a todo momento. Mudanças sociais constantes. Nós estamos falando aqui de uma época já, gente, que a Europa Ocidental estava se urbanizando, que a indústria estava despontando, crescendo, certo? Então, né, a dinâmica de vida das pessoas estão mudando muito. Então, né, o que vai se aprofundar cada vez mais. E o que o Rousseau vai chamar a atenção aí, né? As leis, elas não podem ser definitivas, elas não podem ser imutáveis, elas não podem trazer só o respeito a demandas de certas classes sociais, principalmente as privilegiadas, certo? Então, as constituições, elas devem ser flexíveis. Pensando isso na atualidade, vai dar abertura para quê? Para o atendimento a certas demandas de certos grupos que são considerados minoritários. Então, são políticas específicas. Vou dar um exemplo. Políticas específicas para pessoas especiais, políticas específicas para as mulheres. Então, tipo, dos especiais, né? Respeito às pessoas especiais, uma adaptação das calçadas, dos lugares para que eles possam transitar. No caso das mulheres, o que vai se inserir nessa temática aí? A proteção, a violência contra a mulher, a possibilidade do aborto, ok? Pensando em minorias, os grupos LGBT, né? Então, políticas específicas para eles, né? A permissão da mudança de sexo, a permissão do uso do nome social. Então, isso vai enquadrar dentro, né, dessa proposta do Rousseau. Tranquilo, galera, né? Espero que dessa vez essa aula vingue, né? Ok? Espero que vocês tenham gostado, né? São pensadores muito profundos, muito complexos, e a gente não pode trabalhar de forma rasa, ok? Abraço para vocês.